E nessa edição especial sobre nostalgia histórica, iremos conhecer mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Todos os motivos, causas e também vamos ter o nosso Túnel do Tempo. Tudo isso e mais informações você encontra aqui no GMTV. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos ao GMTV, Nostalgia Histórica. O tema de hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial. Um fato que ocorreu no ano de 1939 a 1945. Porém, para você entender um pouco melhor, te convido a viajar para a Primeira Guerra Mundial, onde nem tinha esse nome, mas sim a Grande Guerra. Hoje, nossa repórter Roberta Luiza está com uma convidada ilustre nesse contexto histórico. Irá nos contar mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Estamos começando agora o nosso Túnel do Tempo. Boa tarde, hoje estamos aqui na casa da Dona Alzira, viemos entrevistá-la para saber um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Boa tarde, Dona Alzira, você pode nos contar A Europa, ela se achava demais, ela sempre queria a maior parte do bolo, mas por trás de tudo isso, sempre teve uma preocupação, ela sempre estava muito preocupada, pois tinha um grupo de países contra e países a favor. O país estava super dividido, tanto que teve outras guerras no meio dessa guerra. Obrigado, Dona Alzira, por essa entrevista. Agora sabemos um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial. 10 milhões de soldados morreram, derrubados por balas, feitos em pedaços por bombas, incinerados, mortos de fome, devorados por ratos e piolhos, mortos pelas epidemias que prosperam com a miséria. E mais 20 milhões foram feridos. A Europa foi mais forte, mais rica, mais bela ou mais confiante em um futuro ainda melhor. O grande líder da classe operária. Ele está preocupado. Ele sabe que entre a elite europeia, muitos capitães da indústria falam abertamente sobre uma guerra para dar fim ao movimento das reivindicações dos operários. As conquistas britânicas chegam até a Austrália e o Canadá. As da França, da Indochina à África. A Alemanha também possui colônias, mas quer uma fatia maior do bolo. Para Guilherme II, o Reino Unido é uma ameaça desde que formou a Tríplice Aliança com a França e a Rússia. Como resultado, a Alemanha se sente cercada e, portanto, vulnerável. 28 de junho de 1914. Sarajevo. Francisco Ferdinando, o herdeiro da coroa austro-húngara, juntamente com a esposa, acabou de escapar de uma primeira tentativa de assassinato. O casal para na prefeitura para protestar com veemência. Estas são as últimas imagens do casal. Pouco depois, ao deixar o prédio, eles são mortos com uma pistola. O assassino, Gavrilo Princip, é um nacionalista bósnio de 19 anos. De séculos de rivalidade mortífera, agora une a Grã-Bretanha e a França. A contagem regressiva para a guerra começa. Em 1905, a Rússia perdeu uma guerra contra o Japão e viveu a sua primeira revolução. O proletariado se unir à luta. Trabalhadores da França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Rússia, imploremos a esses milhões de homens que se unam para dissipar esse pesadelo horrível. A de medicina descreve o momento. É uma bela tarde de verão. Ouço o sino minúsculo da catedral batendo insistentemente. Todos param. Nós entendemos. As mulheres choram. Os homens congelados olham para a torre da catedral, atordoados e sem palavras. É a guerra. Em 3 de agosto de 1914, Paris descobre que a Alemanha declarou guerra contra a França. 1914. Os alemães atacam. Eles contam com uma vitória rápida e uma guerra breve. O plano deles, conhecido como Plano Schlieffen, em honra ao general que o criou, consiste em atravessar Luxemburgo e a Bélgica antes dos russos atacarem do leste
e obriga os alemães a lutar em duas frentes. A neutralidade belga fora instituída depois da derrota de Napoleão para criar uma proteção entre a Grã-Bretanha, França e Alemanha. A Inglaterra declara guerra contra a Alemanha. O nosso avanço na Bélgica certamente é brutal, mas estamos lutando por nossa vida e todos que ficarem no caminho devem sofrer as consequências. Anos, novas guerras, países contra países, derrotas, vitórias, pessoas feridas e mortas, armas enviadas de um lugar para o outro e todos com um só desejo, o fim da guerra. A Tríplice Aliança perdeu quando os Estados Unidos resolveu entrar na guerra, porque tinha acordos políticos e econômicos com os países da Tríplice Entente. Assim, saindo vencedores, e os perdedores tiveram que assinar a rendição, o Tratado de Paz. Na Primeira Guerra Mundial, pensamos que seria o fim, mas estamos só no começo, o início de uma nova guerra, a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler assume o poder alemão e desrespeita o Tratado de Versalhes. Tratado esse, que é conhecido como Tratado de Paz, onde a Alemanha assumiu diversas responsabilidades, tais como cumprir uma série de exigências políticas, econômicas e militares. Algumas cobranças à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. O período de 1919 a 1941 foi marcado por vitórias do eixo lideradas pelas Forças Armadas da Alemanha, que conquistou o norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios do norte da África. O Japão anexou a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. O marco inicial teve início no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, de acordo com a política de alianças militares exigentes na época. Formaram-se dois grupos, aliados, liderados por Inglaterra, Rússia, França e Estados Unidos, e eixo, Alemanha, Itália e Japão. Este importante e triste conflito terminou no ano de 1945, com a rendição da Itália e da Alemanha. O Japão, o último país a assinar o Tratado da Rendição, ainda sofreu fortes ataques dos Estados Unidos, que despejou bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, a ação desnecessária que provocou a morte de milhares de cidadãos japoneses inocentes, deixando raios de destruição na cidade. Os prejuízos foram enormes, ainda mais para os países derrotados. Foram milhões de mortos, feridos, acidentes, dívidas, indústrias e zonas rurais arrasadas. O racismo esteve presente e deixou uma ferida grave, principalmente na Alemanha, onde os nazistas mandaram para os campos de concentrações e mataram aproximadamente 6 milhões de judeus. Conhecido como Guerra Fria, colocando agora em lados opostos os Estados Unidos e a União Soviética. Disputa geopolítica entre o capitalismo norte-americano e socialismo soviético, onde ambos países buscavam ampliar suas áreas de influências. Sem entrar em conflitos armados. TM, segunda edição, a previsão do tempo com Fátima Boni. Da Europa foi chuva de pessimismo total durante toda a noite. Já na Alemanha foram nuvens de medo. E na região americana, rajadas de ventos depressivos que durou todo o final de semana.
atingindo a Alemanha, Países Baixos, Austrália, França, Itália, Reino Unido e especificamente o Canadá. E em Nakashima e Hiroshima, o clima foi explosão de raios solares. Tenha uma boa tarde. E agora com você, Evaristo. Gente, estamos aqui no GMTV com a Rebeca, Stephanie, Daiane e Pingo. Gracinha. Eu acho... Ai! Ih, gente. Ô, Ô, Larissa, chega de gravar isso! beijo, manda um beijo. Daiane tá sentindo, mas... Gente, olha o salto que ela trouxe. Tem que ser... Calma. Eu vou começar isso. Tem conta aqui no Gênesis TV. Ai, que raiva! Edição especial. Pode... Tratando de versátil, vai de novo. De respeito, amiga. Exigências impostas. Assinados opostos. Estados Unidos e União Soviética. Pois não tinha... Não tinha... Deixa... Vai, gente. Gente, eu acho que se ela... Boa tarde. Juntas não tem... Oi, gente, estamos aqui no final do vídeo. Com a Stephanie. Se alimentando. Então, e assim, oi. Oi. Oi, tô pensando na TV. Baixos, Austrália, França, Itália, Reino Unido e especificamente o Canadá.